Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui sou eu, professor César Bodão. Nós vamos fazer uma aula hoje, uma aula um tanto quanto aula mesmo, né? Parecido com aula de sala de aula, né? Dando continuidade àquela questão dos verbos que nós iniciamos numa outra aula, numa aula passada, tá? Hoje nós vamos falar especificamente, né, sobre verbos regulares e verbos irregulares, mostrando para vocês as devidas terminações, tá? E para isso, nós resolvemos fazer da seguinte forma: nós vamos colocar aqui algumas questões escritas, mas vamos escrever também, que acho que é importante para o aluno entender um pouco melhor, tá? Então vamos lá, olha só. Então, os verbos, considerando as possíveis flexões do verbo, nós podemos classificar os verbos em regulares e irregulares, tá? Então, se você entendeu naquela outra vez a aula sobre verbos regulares e irregulares, nós vamos verificar então que um verbo que mantém alguns paradigmas, alguns parâmetros que são próprios do verbo e algumas terminações que são próprios também das flexões, são mantidas de maneira igual. Ou seja, as mesmas flexões que eu tenho para um verbo de determinada terminação ficou esquisito, né? Com determinada terminação, por exemplo, e com determinada terminação ficou pior ainda, mas beleza, mas vamos lá, olha só. Se eu tenho um verbo terminado em ar, né, porque os verbos, se você lembra, eles podem terminar em ar, em er ou em ir. Ar são verbos de primeira conjugação. Er são verbos de segunda conjugação e ir, verbos de terceira conjugação. Todos os verbos se encaixam em uma dessas conjugações, ok? Então, se eu tenho verbos, por exemplo, terminados em ar, e eu vou conjugá-los, as terminações, se esses verbos forem regulares, são sempre as mesmas. E a estrutura principal, fundamental do verbo, radical do verbo, também é sempre a mesma. Tá? Se houver alguma mudança no radical ou na terminação, eu digo que esse verbo não é mais regular, ele é um verbo irregular. Tá? Então vamos lá. O que são verbos regulares? São conjugados de acordo com os paradigmas das respectivas conjugações. Ou seja, que paradigmas? São os parâmetros de cada conjugação. Então, verbos terminados em ar têm um determinado parâmetro, um determinado tipo de conjugação, um determinado tipo de finalização aqui para eu flexionar o verbo. E, obviamente, que o radical também vai se modificar. Ou não, né? O radical não se modifica, na verdade, quando o verbo é regular. E o beber a mesma coisa, o partir a mesma coisa. Então, cada verbo, ele tem determinados paradigmas que se mantêm. Ou seja, as terminações que eu vou colocar na primeira pessoa para o verbo amar, eu vou colocar para o verbo parar, para o verbo cantar, para o verbo trabalhar. São sempre as mesmas terminações. E a regularidade que eu tenho do radical, ou seja, o radical não vai se transformar se o verbo for da primeira pessoa, do verbo amar, do verbo trabalhar, ele não vai se modificar, ele vai sempre se manter da mesma forma. Então são parâmetros que se mantêm para que eu identifique esse verbo como um verbo irregular, ou como verbo regular, tá? Hoje está difícil, velho. Hoje está difícil. Verbo regular, tá? Então ele mantém os determinados parâmetros que vão ser identificados por você, para você saber se é regular ou não. Então você vai falar assim: o radical aqui não mudou. Então ele é um verbo regular. O radical aqui não mudou e as desinências são as mesmas para todos os tipos de verbo que terminam em ar, por exemplo. Então ele é um verbo regular. Não, o radical mudou. Então ele não é um verbo regular, tá? Beleza? Então vamos aqui, olha só. Na conjugação de um verbo desse tipo, ou seja, de um verbo regular, que mantém esses parâmetros que nós falamos, o radical e as desinências verbais mantêm-se irregulares. Ou seja, o radical se mantém da mesma forma e as desinências, elas são sempre as mesmas, tá? Nos diferentes tempos e modos, ok? Então, para os diferentes tempos e modos, claro que para um modo e para um tempo eu vou ter uma desinência, e para outro modo, outro tempo eu vou ter outra desinência, mas elas serão sempre as mesmas nesses tempos e nesses modos, tá? Então vamos aqui, presente do indicativo do verbo amar. Tá vendo aqui, coloquei só para a gente ver, nós vamos verificar outros verbos, vou escrever aqui para nós colocarmos as terminações. Vocês vão aí fazer as terminações também. Então aqui, eu amo, tá vendo, Radical é esse aqui. Notem que em todas as conjugações desse verbo no presente do indicativo, o radical se manteve o mesmo, Tá vendo aqui, Tá vendo aqui?
o mesmo, tá vendo? Isso aí me prova, quer dizer, metade da prova, né? Está me provando, por enquanto, que esse verbo é um verbo regular. Ou seja, no radical não houve nenhum tipo de modificação. Ele manteve uma regularidade dos radicais. Tá certo? E daqui a pouco também nós vamos verificar como é que nós separamos o radical. Tá bom? Aqui, ó. Eu amo. Tá vendo esse o aqui? Em qualquer verbo que eu tiver de primeira conjugação e o verbo sendo regular, ele tem que ter essa terminação também. Vamos pegar o verbo trabalhar? Ó. Eu trabalho. Tu trabalhas. Ele trabalha. Nós trabalhamos. Vós trabalhais. Eles trabalham. Tá vendo? Sempre que o verbo for um verbo regular, ele terá essas terminações no presente indicativo. Sempre. Por quê? Porque o verbo regular não pode mudar a terminação. Tá? Se eu mudar a terminação, pronto. Mudei a terminação, ferrou. Não tem como, o verbo é irregular. Beleza? Tranquilo? Então, verbo regular, só para nós termos a definição, a concepção. Verbo regular é aquele que mantém uma regularidade na sua conjugação. Esta regularidade passa por não se modificar o radical e as terminações para aquele tipo de verbo de primeira, de segunda ou de terceira conjugação, as terminações, as desinências devem também ser as mesmas para todos os verbos da mesma conjugação, da mesma natureza. Beleza, gente, até agora? Tranquilo? Então vamos agora aqui, ó, verificar alguns outros verbos que nós colocamos para que vocês olhem. Olha só. Ó, claro que aqui agora nós vamos escrever, né? Então vamos pegar aqui, ó, o verbo cantar, tá? Ó, cantar é um verbo regular? Vamos perceber e vamos descobrir agora. Olha aqui, ó. Eu, tu, ele, ela ou você, dá na mesma. Nós, vós, eles, elas ou vocês, tá? Então vejam bem. Ó, primeira coisa, eu preciso separar o radical da desinência. Eu preciso verificar qual é o radical para eu saber que o verbo não vai modificar o radical. Para isso eu tenho que identificar o radical. Como é que eu sei qual é o radical? Ó, o radical de um verbo é só você colocá-lo na forma normal. Tá vendo aqui? A forma normal é a forma do infinitivo. Cantar, quando ele termina em ar. Qual que é o radical? O radical é esta parte que sobra quando você tira o ar junto, tá? Então, o radical de cantar é cante, tá? Como esse verbo é um verbo de primeira conjugação, e eu sei que ele é de primeira conjugação porque ele terminou em A. Quem que vem primeiro não é o A? Certo? Depois não é o E, depois não é o I. Então, o verbo terminado em ar, esse A aqui é uma desinência de primeira conjugação. O E é uma desinência de segunda conjugação. E o I é uma desinência de terceira conjugação. Então, pronto, ó. Já separei aqui, agora eu vou conjugar esse verbo para eu saber se as terminações são as mesmas. Eu vou pegar esse verbo e vou pegar o outro verbo que eu já fiz lá, que é o verbo amar. Vamos colocar o verbo amar primeiro? Ó, eu amo. Beleza? Tu mas, notem que esse A aqui, ó, é a vogal temática, tá? Notem que aqui em cima não tem vogal temática, mas aqui embaixo já tem, tá? Então a terminação é AS, na verdade, a desinência é só o S. O A é vogal temática, mas beleza, é o AS. Eu amo, tu amas, ele... Opa! Em preto. Ele ama. Ó, terminação, vogal temática. Nós amamos... Opa! Nós amamos... tá certo. Amamos, tá? Amos, tá? A vogal temática, mais a desinência mos. Vós amais, ó, vogal temática, mais o IS, desinência, tá? Eles amam.
tá? Então, ó, se o verbo cantar for regular, ele vai ter que não modificar o radical, o cante, e vai ter que ter essas terminações aqui. Então vamos lá, vamos colocar aqui o radical primeiro, ó. Cante, cante, cante. Aqui também. E agora vamos colocar essas terminações, ó. O as, o a, o amos, o ais e o am, tá? Vamos verificar? Então nós verificamos que dá para falar eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam? Dá? Beleza. Então o verbo amar é regular? É. E o verbo cantar é regular? Também. Tanto o verbo amar não modifica o seu radical, pode ver que os radicais são todos os mesmos. O verbo cantar também, os radicais são todos os mesmos. E as terminações, tanto do verbo cantar quanto do verbo amar, também são as mesmas. Ou seja, o verbo amar e o verbo cantar são verbos regulares. Beleza? Esse aqui é o presente do indicativo. Tá? Então, são verbos regulares que estão no presente do indicativo. Ok? Beleza? Então, agora vamos ver o pretérito perfeito do indicativo, tá? Pagamos aqui e vamos ver o pretérito perfeito do indicativo. Vamos colocar no início, aqui na introduçãozinha, que tipo de verbo que é. Então, vamos ver aqui o pretérito passado, né? Pretérito perfeito modo indicativo. Tá? Pretérito perfeito modo indicativo. Beleza? Então, se os verbos forem regulares, todos os verbos que forem que vão ter a mesmo radical e as mesmas terminações para serem pretéritos do pretérito perfeito indicativo, tá? Vamos pegar agora um verbo de segunda conjugação, tá? Vamos pegar o verbo sofrer. Olha aqui, ó. Sofrer, tá? Então, como é que eu faço para eu tirar o radical? Eu tiro o ER e o sofre é o meu radical, tá? Então vamos lá, ó. Eu sofro. Tu sofres. Ele, ela ou você sofre. Nós sofremos. Vós sofreis. E eles só sofrem. Ok? Beleza? Eu sofro, tu sofres, eles sofrem. Nós sofremos, vós sofreis, eles sofrem. Beleza? Ok. Vamos pegar um outro verbo. O verbo convencer. Tá? Convencer. Não, vamos pegar outro verbo, um verbo mais fácil, né? Vamos pegar o verbo morder. Pronto. Morder. Vamos lá. Qual é o verbo morder? Ó, morder, tira o er, fica mord. É o radical. Então vamos colocar o radical aqui. Tá aqui. Mais um. Tá? Agora vamos colocar as desinências para ver se vai dar certo. Vamos lá. Dá para dizer eu mordo, tu mordes, ele morde, nós mordemos, nós mordemos, eles mordem? Tá, então tanto o verbo sofrer quanto o verbo morder são verbos que são verbos regulares. Por quê? As suas desinências são as mesmas
e os seus radicais não se modificaram. Portanto, eu posso dizer que o verbo sofrer e o verbo morder são verbos regulares do pretérito perfeito do indicativo, tá? É claro que o nosso objetivo que não é ficar conjugando o verbo, é mostrar para você que se você quiser saber se um verbo é regular ou não, você precisa conjugar esses verbos em alguns tempos, tá? Então nós vamos conjugar agora vamos ver o futuro do presente. Vamos ver o futuro do pretérito. O futuro do presente é fácil. Vamos ver o futuro do pretérito para que a gente possa identificar também se o verbo é regular ou não. Veja que o nosso objetivo não é conjugar o verbo. Nosso objetivo aqui é saber se o verbo é regular ou não é regular. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos apagar aqui. E agora nós vamos ver o futuro do pretérito. Futuro do pretérito, tá? Ó, futuro do pretérito modo indicativo. Tá ok? Futuro do pretérito modo indicativo, vamos pegar o verbo partir. Ó, partir, tá aqui o verbo. E nós vamos fazer o quê? Nós vamos separar o radical do verbo, tá? Tá aqui, ó. Eu parti. Lembrando que o futuro do pretérito é alguma coisa que eu faria ontem. Então, eu partiria. Tá? Partiria. Tu, coloco o radical de novo, partirias. Eu partiria, tu partirias, ele ou você partiria. Nós, vou colocar aqui do lado, tá? Não, vamos colocar aqui embaixo mesmo. Nós partiríamos. Tá? Vós partiríeis. E eles partiriam. Tá? Notem, o verbo partir é um verbo regular, por quê? Porque se você observar aqui, ó, ele vai manter a mesma conjugação. Ele vai manter a mesma conjugação, vai manter o mesmo radical. E vai manter também as mesmas desinências. Tá? Então ele não vai mudar nem a parte do radical, nem a parte da desinência. Agora vamos pegar um outro verbo, o verbo sentir. Vamos colocar aqui, ó. Sentir. Vamos tirar o radical, já aprendemos a tirar o radical, e vamos colocar aqui, ó. Sentir. Tá? Aqui. Ó. Sentir. E agora vamos colocar a terminação, ó. Iria. Irias. Iria. Iríamos. Iríeis. Iria. Iriam. Vamos lá, ó. Eu sentiria, tu sentirias, ele sentiria, nós sentiríamos, vós sentirias, eles sentiriam. Tá vendo? Então, tanto o verbo partir quanto o verbo sentir são verbos regulares. Nós sabemos que eles são verbos regulares porque eles mantêm a mesma estrutura de conjugação, tanto para o radical quanto para a desinência. Tudo bem? Então, mantém a mesma estrutura, eu tenho um verbo regular. Ok? E agora, nós vamos fazer uma simulação para o presente do subjuntivo, para você verificar se o verbo é regular também no subjuntivo. Então nós já vimos, ó, percebemos que o verbo pode ser regular no presente, no pretérito e no futuro. Agora vamos ver no modo subjuntivo. Vamos ver o presente do subjuntivo. Como é que vai ser? Vamos lá. Parará. Tá aqui, ó, presente do subjuntivo. Vamos colocar aqui. Olha.
presente do subjuntivo. Vamos pegar aí o verbo carregar. Ó. Que eu, verbo carregar. Vamos colocar aqui. Carregar. Tá? Ó, verbo carregar. Tá vendo? Aqui. Vamos verificar se o verbo carregar, ele é um verbo regular. Vamos lá. Então eu coloco aqui. Olha. Que eu, que tu, que ele ou ela, que nós, que vós, que eles ou elas ou vocês, tá? Então vamos lá. Que eu carrego, ó, mantemos o radical. Tá? E olha, aqui acontece um fenômeno que é apenas uma modificação estrutural, porque se eu não colocar o U aqui, vai ficar que eu carregue. Fica com esse, então eu preciso colocar o U aqui, ó. Então vai ficar que eu carregue, que tu carregues, que ele carregue, que nós carreguemos, que vós carregueis, que eles carreguem. Ó, mantém a mesma estrutura de radical e de desinência, sem que haja modificação entre uma e outra, então esse verbo também é um verbo regular, tá? Esse U foi colocado apenas por uma questão de... para que não haja erro na pronúncia, tá? Então esse erro, mas se ele fosse irregular, apareceria aqui no primeiro, mas não apareceria no segundo. Como apareceu em todos, ele continua sendo regular, tá? Então, ó, que eu carregue, que tu carregues, que ele carregue, que nós carreguemos, que vós carregueis, que eles carreguem. Vamos pegar o verbo andar, que eu ande, que tu andes, que ele ande, que nós andemos, que vós andeis, que eles andem. Certo? Então, o verbo regular, só para nós terminarmos, é aquele verbo em que nós mantemos a mesma estrutura de conjugação para todas as pessoas e para todos os modos. Tudo bem? Além de todos os tempos. Tudo bem? Então vamos agora para o verbo irregular. Ok, moçada? Vamos apagar aqui e vamos verificar, então, o verbo irregular, para ver a diferença, então. Já a gente tem uma noção de qual é a diferença, mas vamos ver agora o verbo propriamente dito. Tudo bem? Então, moçada, aqui, os verbos irregulares, então, como nós acabamos de falar, não seguem os paradigmas das conjugações, ou seja, vai haver modificação ou no radical ou na desinência, tá? Então eu consigo saber se um verbo é regular ou se ele é irregular, exatamente conjugando os verbos e verificando se há exatamente esta diferença, esta irregularidade, esta transformação, essa não padronização, mudança de paradigma, tá? No radical ou na desinência. Nós vamos ver agora, tá? Então aqui, ó, pois apresentam irregularidades que podem ocorrer nas desinências ou nos radicais, tá? Então vamos ver aqui, ó. Um exemplo do primeiro caso é do verbo dar, tá? Aqui, então nós vamos ver um verbo que tem problema na desinência, outro no radical. Vamos ver se aqui tem problema na desinência ou no radical. Radical desse verbo é o de, tá? É o de. Por incrível que pareça, é o de. Então aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Eu é um verbo de primeira conjugação. Notem. Eu dou, tu dás, ele dá. Nós damos, vós dais, eles dão. Tá? Eles dão, desculpa, dão com M-A, essa foi terrível, né? Dão, certo? Vamos verificar então se é possível a gente fazer um parâmetro com outro verbo. Vamos lá, ó.
o verbo amar. Então vai ficar como? Verbo amar, nós já vimos lá. Aqui o radical. Tá aqui, ó. Eu amo, tu amas, ele ama. Nós amamos, vós amais, eles amam, tá? Por isso que eu coloquei a M aqui, ó. Porque, na verdade, da terceira pessoa, eu já tô meio que condicionado a colocar o AM. Mas aqui não é dan, é dão, né? Vejam, notem que apesar de ser um verbo de primeira conjugação, como o verbo amar, ó, mesma conjugação, as desinências são diferentes. Esse aqui mantém a mesma desinência para todos os verbos regulares. Já esse aqui não, ó. Eu dou, tu dás, ele dá, nós damos, vós dás, eles dão. Tá certo? Então a desinência mudou. Esse verbo dar é um verbo irregular. Ele não é um verbo que mantém uma regularidade. Ele mantém a regularidade no radical, mas não mantém na desinência. E para ser um verbo regular, ele precisa manter essa regularidade nos dois, tanto na desinência quanto no radical, tá? Então você já verificou que para verificar se o verbo é regular ou não, eu preciso ver se ele tem uma regularidade tanto no radical, manter o radical, quanto na desinência, de manter a desinência. Tudo bem? Vamos para um outro caso, então? O segundo caso é quando a desinência, aliás, o radical é modificado. Aqui, ó. Verbo subir. Ele apresenta irregularidade no radical, tá? Então vamos ver aqui, ó. Subir. E vamos pegar o verbo partir, que é um verbo regular. Então vamos lá, ó. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Ou elas, ele ou ela, tá? Então vamos lá. Primeiro verbo subir. Ó. Verbo subir, ele mantém, na verdade, ele tem como radical o sub, né? Então vamos lá, ó. Vai ficar eu subo. Tu sobes. Ó. Ele sobe. Nós subimos. Vós subis. Eles sobem. Notem. Ó, vamos colocar a desinência aqui diferente para que você perceba. Ó. Notem aqui. Aqui eu já percebo que ele é um verbo irregular. Tá? Aqui eu já consigo perceber. Porque aqui, ó, o radical é sub. Aqui é sobe. Aqui é sobe, aqui é sub, aqui é sub e aqui é sobe. Tá vendo? Aqui houve uma regularidade na desinência. Porque se você for pegar o verbo partir, você vai verificar aqui, ó, colocar o radical, ó, radical, o radical, radical, radical e radical. Ó, vamos colocar agora a desinência. O, es, e, imos, is e em. Vamos ver? Eu parto, tu partes, ele parte, nós partimos, vós partis, eles partem. Vejam que há uma regularidade na desinência, na terminação. Mas há uma irregularidade no radical. O radical se modificou. Portanto, o verbo subir é diferente do verbo partir. O verbo partir é um verbo regular, mantém uma regularidade de radical e uma regularidade de desinência. O verbo subir mantém a regularidade da desinência, mas modifica o radical, então ele é um verbo irregular, tá? Então, moçada, ó, eu espero que vocês tenham entendido bem essa parte dos verbos regulares e dos verbos irregulares, para poder aí aplicar nas provas, porque às vezes a prova da VUNESP, ela pede exatamente essa questão, ver se o verbo é regular, se o verbo é irregular, a compatibilidade verbal,
tá? Então eu espero que vocês consigam aí ter entendido, consigam entender ou tenham entendido essa proposta de saber a diferença entre o verbo regular e o verbo irregular, ok? Essa aula está complementando aquela aula anterior sobre tempos e modos verbais, ok? Deixando aqui a nossa mensagem do nosso saudoso Ayrton Senna. Ó, quando penso que cheguei ao meu limite, descubro que tenho forças para ir além, né? O seu limite é a sua vaga no concurso público e nós estamos aqui para ajudá-lo, ok? Um abraço e até a próxima.